Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma tiragem com duas opções. A primeira opção é para quem vai escolher o as de copas e a segunda opção é o as de paus. E nestas duas opções, o que é que esta tiragem vai consistir? Esta tiragem vai consistir em várias áreas da vossa vida. E quais são essas áreas? Vamos fazer uma tiragem para saber como é que anda o vosso trabalho, as vossas finanças, o amor, a amizade e, por fim, o conselho do tarô. E esta parte final do conselho do tarô, o naipe que sair irá nos dizer qual é o tema que nós temos de ter em atenção e qual é o conselho que o tarô nos está a dar. Por exemplo, se sair o naipe de ouros, isso significa que nós temos que ter mais atenção às nossas finanças. Então, vamos começar. Para quem escolheu a primeira opção, o as de copas, vou colocar aqui. Vou utilizar um baralho de tarô que eu acho que devo ter usado para aí uma vez. É um baralho que é pouco usado, então vou pedir aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem está desse lado para a área do trabalho, finanças, amor, amizade e, por fim, o conselho do tarô. Então, peço... Não vou considerar esta carta nitidamente, que nem sequer comecei a baralhar. Mas achei muito interessante a carta que saiu. Peço então aos meus guias, por favor, que me digam. Também estas não posso considerar, tenho que baralhar mais um bocado. Peço aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área do trabalho. Peço aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar. Já saiu? Ok. Sabem o que é que me estou a rir? Eu não vos disse o que é que saiu logo no início. E a carta está aqui. Volta a aparecer. Muito interessante. Muito interessante. Eu devia ter dito que assim é que era engraçado, mas pronto. Não quis dizer e apareceu aqui. Agora, vou pedir aos meus guias para me dizer qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área das finanças. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área das finanças? Peço então aos meus guias. Já saiu. Ok, vamos fazer assim. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas não se preocupem que depois eu mostro-vos as cartas que saíram. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área do amor. Assim, caiu uma carta, mas caiu virada para baixo. Não vou considerar, vou ver só por curiosidade, para ver se vai acontecer o mesmo que há bocado. Ok. Vou então novamente pedir aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área do amor. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar? Tenho que baralhar mais um bocado. Qual é a mensagem? Está terrível. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção na área do amor? Peço aos meus guias, por favor, me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção para a área do amor. Estas cartas apareceram viradas. Não vou considerar. Peço aos meus guias. Guias, tem que ser virado para cima. Peço aos meus guias. Peço aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu. Está um bocado complicado. Peço aos meus guias, por favor. Isto foi quase. Ok, estas saíram viradas para baixo e saiu uma nitidamente virada para cima e é esta que eu vou considerar. E eu ia dizer por fim, não, que ainda faltam duas tiragens. Então peço aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a primeira opção, mas na área da amizade. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar? Ok. Viram que estas... Eu não sei se aperceberam, se estas viraram. E agora... Vamos fazer assim. E agora sim, as últimas cartas para tirar. Qual é o conselho que o tarô, que os nossos guias,
que o céu tem que entregar para quem escolheu a primeira opção? Qual é o conselho que o tarot tem para dar, ou o céu tem que dar para quem escolheu a primeira opção? Peço então aos meus guias, digam qual é o conselho que o tarot tem que dar para... Muito interessante que esta carta virou e está aqui, não vamos estar a perder mais tempo. Então, vamos começar. Mal comecei a baralhar, saiu uma carta que eu não considerei, não sei se conseguiram ver, eu acho que não, mas a carta que saiu foi esta, o 4 de paus. E eu não considerei porque tinha que baralhar mais e voltei a baralhar. Saíram mais 2 cartas ou 3, não me recordo bem se eram 2 ou 3, e voltei a baralhar e sim, e como já tinha baralhado, muito interessante que saiu esta carta que tinha saído logo no princípio. Então, na área das finanças aparece o 4 de paus e o 2 de copas. O que é que isto significa? Muito provavelmente a vossa área de trabalho tem a ver com a vossa família, trabalhar em família, não sei. Alguém desse lado deve trabalhar com algum elemento da família. Ou pode não trabalhar com elemento nenhum da família, mas neste momento optar por fazer a escolha de gerir uma empresa familiar. Não haver ninguém da sua família a trabalhar neste momento naquela empresa e tomar as rédeas daquela empresa na área de trabalho. É a mensagem que o tarot, a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu esta primeira opção. Quem está desse lado vai ponderar bem e vai escolher trabalhar para uma empresa familiar, alguma coisa ligado à família. Se não for uma empresa familiar, podemos dizer que alguém vai escolher trabalhar numa área ligada à decoração. Área de decoração, casa, arquitetura, tudo que tenha a ver com a casa, decoração, arquitetura. Eu não vou dizer que, por exemplo, a casa, não vou colocar aqui a área de engenharia. Não vou colocar a área de engenharia porque, como tenho aqui a parte das copas, dos sentimentos, da sensibilidade, não quer dizer que a área da engenharia não tenha uma parte de sensibilidade. Mas a arquitetura é mais sensível do que, e a decoração do que a área da engenharia, que é mais ligada às matemáticas, e a área da arquitetura e decoração é ligada mais à arte. Portanto, é isso que eu digo. Ou design de interiores, ou decoração de interiores, ou até pode ser design. Está-me a vir a ideia. Design, alguma coisa de design, mas tem a ver sempre com esta questão da casa, do lar. Da casa do lar e até, por exemplo, pode ser também decoração de jardins, por exemplo. Não só a decoração de interior, da parte arquitetónica e decorativa, também pode ser a decoração dos espaços dos jardins. Portanto, é a mensagem que eu tenho na área do trabalho. Relativamente às finanças. Relativamente às finanças, saiu o 9 de paus, o rei de ouros e saiu o 10 de ouros. Então, qual é a mensagem que o tarot nos está aqui a dizer? Aqui a mensagem que nos está a dizer é que nós muito provavelmente sentimos que estamos a trabalhar muito e não vemos as nossas finanças a melhorar. Sentimos que estamos a trabalhar demais, a abdicar até muita coisa, muita coisa que nos faz bem, de repente, sei lá, tempo com a família, estamos a abdicar desse tempo com a família para nos dedicar ao trabalho e, na realidade, não vemos para já esse retorno financeiro. Isto é num primeiro momento, mas aqui o que diz é que, apesar de vocês neste momento não verem que as vossas finanças vão melhorar, eu posso-vos dizer que sim, vão melhorar. Mas vocês têm que terem atenção e controlar os vossos gastos. Vocês têm atenção porque é muito interessante que vocês vão de reparar
que à medida que o tempo vai passando, se as pessoas se aperceberem que vocês têm mais capacidade financeira, provavelmente vai aparecer pessoas à vossa volta, até de repente está-me a vir a ideia de convidar para fazer um projeto qualquer. Mas vocês têm que pensar muito bem se isso vale a pena. Ou seja, estou a dizer que vocês neste momento estão a trabalhar demais e não estão a ver retorno financeiro neste momento presente, mas posso-vos dizer que no futuro as vossas finanças vão melhorar e até pode ser que surja convites para fazer projetos. Um projeto qualquer que até tenha a ver com a vossa área, até pode ser um projeto que tenha a ver com viagens, de vocês terem que viajar. A área que podemos dizer em termos de trabalho pode ser uma questão de área alimentar ou qualquer coisa que vos alimente a vossa alma. Seja, por exemplo, vocês serem convidados a trabalhar numa área que vocês nunca antes tenham trabalhado, mas que vos preenche. E vocês aceitam esse desafio. Portanto, neste momento, as finanças não estão muito bem, mas podem ter a certeza que elas no futuro vão melhorar. Esta é a mensagem para a área das finanças. Na área do amor, a mensagem que tenho, e a mensagem e a carta que saiu foi o mundo. Isto significa que vocês, em termos de relacionamento, já atingiram o auge desse relacionamento. Quer dizer que o vosso relacionamento está muito bom, vocês conhecem muito bem a pessoa, vocês estão-se a dar muito bem. Podem até considerar fazer também uma viagem, voltando aqui ao lado da outra carta, sim, fazer uma viagem. Vocês estão bastante felizes por este vosso relacionamento. Talvez vocês no passado tenham tido relacionamentos que não funcionassem e este claramente está a funcionar e vocês estão muito contentes com isso e eu só tenho que vos dar os parabéns por essa dedicação e que esteja a correr tudo da melhor forma. É a mensagem que eu tenho para vocês na área do amor, uma mensagem extremamente bonita. Para a área da amizade, a mensagem que eu tenho que entregar tem a ver com o 4 de espadas e o 3 de ouros. Então, o que é que diz aqui na área da amizade? É muito curioso ter saído estas duas cartas. Isto porque eu estava-vos a dizer há bocado que vocês na área das finanças, vocês estavam a abdicar qualquer coisa que vos fazia bem. E nesta área da amizade está a dizer que vocês estão muito... vocês estão retirados, ou seja, vocês como estão muito preocupados em ganhar dinheiro, vocês estão a passar pouco tempo com os vossos amigos. Mas vocês nos relacionamentos está a correr bem, ainda bem, mas vocês com os vossos amigos não estão a passar... não estão a passar o tempo necessário. E porquê é que não estão a passar o tempo necessário? Porque estão a construir o tal projeto. O tal projeto que, no futuro, está-me a vir a ideia, pode ser um amigo vosso que depois, no futuro, vos convide a fazer um projeto, ou vocês estão aqui muito concentrados, lá está, em ganhar dinheiro, a construir, a ter mais estabilidade económica e as coisas levam o seu tempo. Portanto, a mensagem que está aqui é essa. Vocês podem estar retirados de não estarem tanto tempo com os vossos amigos porque há aqui uma dedicação muito grande ao vosso projeto, ou porventura pode também significar que os vossos amigos podem não estar neste momento tão disponíveis porque estão a dedicar aos seus projetos. É esta a mensagem que diz. Podem ser vocês a dedicarem-se ao projeto ou podem ser os vossos amigos estarem a dedicar ao projeto deles e por isso não terem tanto tempo para estarem convosco. E qual é o conselho do tarot? Estou a rir porque é muito curiosa a carta que saiu. Qual é o conselho do tarot para quem escolheu a primeira opção? O conselho do tarot é o ermita. E o ermita é muito curioso. O ermita é a pessoa retirar-se. Exatamente, é a pessoa retirar-se. Retirar-se e analisar. Normalmente a pessoa retira-se e isola-se
por alguma experiência traumática, ou pode ser porque tem que refletir e estudar, e podemos dizer que o conselho do tarot é vocês passarem mais tempo convosco. Mais tempo convosco e a fazerem as coisas que realmente gostam. O ermita vem um bocado dizer isso, que a pessoa está retirada da sua ação, da sua convivência e está dedicada ou a estudos ou a curar feridas, caso haja feridas, mas neste caso não vemos que haja feridas, o que vemos é que as pessoas estão muito dedicadas ao seu trabalho e o que o ermita diz é que nós temos que aproveitar, retirarmos e fazermos aquilo que realmente gostamos. Podem ser, por exemplo, perderem não, porque não é perder, é ganhar tempo, não é? Dedicar a um estudo, qualquer coisa que realmente vos apaixone. E é isto que diz o ermita, a pessoa refletir. Normalmente o ermita é uma pessoa que se isola para estudar uma área qualquer, um estudo qualquer. E é este o conceito do tarot. Também pode dizer, verdade, o conselho do tarot, isto como é um arcano maior, não saiu nenhum naipe, não é o arcano maior, o que quer dizer que esta carta tem mais peso, ou seja, esta carta tem mais importância do que uma carta de um arcano menor. Portanto, a grande mensagem é que reflita, isole-se e faça aquilo que gosta. Ao fim e ao cabo, isto também está a dizer que você também tem que tirar um tempo para si, ok? Tem que tirar um tempo para si e fazer aquilo que gosta. E que também pode dizer, apesar do ermita não significar isso, se você porventura gostar de sair e estar com os seus amigos, não é? Acho que fazia bem em convidar os seus amigos, tomarem um café, irem a qualquer lado. É importante isso, não estarem só com a cabeça enfiada no trabalho, porque muitas vezes até pode surgir uma ideia ou até pode até não surgir nenhuma, mas a pessoa até quando vai trabalhar vai com outro entusiasmo. Isso é importante, também pararmos a cabeça e fazermos aquilo que gostamos. Portanto, o ermita também vem dizer isso. Você reflita bem o que está a fazer, se realmente o que está a fazer não é se gosta. Aqui é que tem que pegar naquilo que gosta e fazer. Retirar-se e fazer. Portanto, se calhar aqui retirar-se desta dedicação do trabalho, claro que é importante uma pessoa trabalhar, mas tem tudo com peso e medida. Esta é a mensagem que eu tenho para quem escolheu a primeira opção. E agora vamos fazer a tiragem para quem escolheu a segunda opção, o As de Espadas. Então, peço aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área do trabalho. Peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área do trabalho. Peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área do trabalho. Se é uma carta, mas não está virada, não vou considerar. Terrível, estes meus guias. E esta virou, portanto vou considerar, ok, para a área do trabalho, sim senhora. Peço então aos meus guias cartas para a área das finanças. Peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área das finanças, sim senhora. Peço então aos meus guias, não me deixaram terminar, não vou considerar. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área do amor. Peço então, ok, vou considerar assim. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção, mas na área da amizade. Peço então aos meus guias que me digam qual é a mensagem. Ok, obrigada. E por fim, peço aos meus guias qual é o conselho do tarot para quem escolheu a segunda opção. Para quem escolheu a segunda opção,
Qual é o conselho do tarot? Não virou, não considero. Ok, obrigada. Então, qual é a mensagem que eu tenho para vocês, para quem escolheu a segunda opção na área do trabalho? A carta que saiu foi o Rei de Paus. Então, qual é a mensagem que eu tenho que vos entregar? Muito provavelmente, a pessoa que está desse lado pode até trabalhar no ensino, pode trabalhar no ensino, estar a criar um projeto, e as coisas neste momento, o vosso trabalho neste momento está muito estável. Está muito estável, ainda bem que está estável. Portanto, a mensagem que eu tenho para vocês é que alguém desse lado pode estar a trabalhar na área do ensino, ou pode ser até não trabalhar na área do ensino, mas ser uma pessoa com trabalhar numa área qualquer, mas numa área que é preciso criatividade e ação. E como é preciso criatividade e ação, vocês têm essa criatividade e essa ação e as coisas estão a correr bem. Esta é a mensagem que eu tenho que entregar para quem escolheu a segunda opção na área do trabalho. Na área das finanças, a carta que saiu foi o Cavaleiro de Ouros. E então, qual é a mensagem que eu tenho para vocês? O Cavaleiro de Ouros. Isto significa que, lá está, e é muito curioso que aquilo que eu vos disse vem reforçar, que eu disse há bocado na área do trabalho, vem reforçar isto na área das finanças. Que eu disse que vocês até provavelmente vocês podiam não trabalhar no ensino, mas trabalhar com uma área que era necessária a ação. E aqui o Cavaleiro de Ouros tem a ver com isso, a ação de concretizar. Vocês são pessoas que gostam de agir, que gostam de concretizar, e aqui o que diz é que muito provavelmente vocês terão que viajar e procurar novos clientes para concretizar e concretizar mais dinheiro, mais dinheiro. Portanto, esta carta é boa, do Cavaleiro de Ouros. É não ter medo de enfrentar as questões, porque não há aqui questões nenhumas, não há aqui problemas nenhuns, mas é preciso, porventura, aumentar o volume de vendas e vocês não têm problema nenhum e aceitam o desafio e vão. Portanto, têm duas cartas positivas para o trabalho e para as finanças. Portanto, o vosso trabalho e as vossas finanças estão a andar muito bem. Não há problema nenhum com estas duas áreas. Depois, na área do amor. Na área do amor é que já não está assim muito famoso. A área do amor saiu o 8 de espadas e o 9 de espadas. E o que é que estas duas cartas significam? Alguém desse lado terá, muito provavelmente, não está... eu poderia dizer que alguém desse lado, em termos de relacionamento, as coisas não estão a correr bem. Até posso-vos dizer que pode não haver comunicação. As pessoas não se estão a comunicar. Talvez haja aqui uma separação e ninguém comunica e estão as duas pessoas a sofrer. E estão a sofrer de tal forma que até têm insónias. Verdade, verdade. Há um problema que vocês têm, que não falam e cada um está para o seu lado. Estão de costas voltadas e vê-se aqui muito sofrimento. É necessário vocês tomarem coragem e esclarecer as coisas. Qual é o problema? Reparem uma coisa. Normalmente diz. Normalmente diz, não se diz, não é? Mas muitas das vezes, talvez a mulher esteja muito à espera que o homem vá resolver, não é? Que vá ter com ela e resolver. Porquê é que não é o contrário? Porquê é que não é a mulher ir ter com o homem e resolver? Eu acho que quem tiver vontade de resolver, tome iniciativa e vai e resolva. Portanto, vê-se aqui duas pessoas que estão em sofrimento. Mas um sofrimento de tal forma que têm insónias, podem até já estar a entrar num momento de depressão,
E depois não é só isso. Estas pessoas têm uma questão para resolver no relacionamento, não se falam e também não partilham com ninguém. O que é terrível. O que é terrível. Portanto, vocês vejam. Se não estão preparados para resolver o problema com a vossa cara metade, ou a antiga cara metade, porque pode acontecer até terem terminado o relacionamento, de repente, veio-me esta ideia, podem até ter terminado o relacionamento, mas muito provavelmente vocês podem ter acabado o relacionamento e não se estarem a falar, mas se vocês não tiverem vontade de ter este relacionamento, ou melhor, não é ter este relacionamento, se vocês não tiverem vontade de ter com essa pessoa para esclarecer as coisas porque estão muito magoados, ao menos vão ter com os vossos amigos e esclareçam. Se vocês virem que os vossos amigos não têm capacidade, porque atenção, um amigo não é igual a um psicólogo ou um terapeuta. Pode haver uma questão de ter que ir a um terapeuta ou um psicólogo e desabafar e falar. Então, mais vale fazerem isso. Se virem que os vossos amigos não vão perceber, não vos vão conseguir ajudar, procurem um profissional e falem com ele para vos ajudar a ultrapassar este problema. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho. Não muito boa, mas podemos dizer que a mensagem não é boa, mas isto é... o que eu acho interessante aqui nas leituras de tarot é que a mensagem pode aparentemente não ser positiva, mas esta leitura está a ajudar alguém desse lado a tomar iniciativa para resolver as coisas. E a pessoa vai dizer assim: poxa, como é que é possível? A Alexandra não me conhece de lado nenhum e isto está a bater certo. Eu tenho mesmo que tomar coragem e resolver. Vou resolver. Então vá. Não tenha problemas. Vá. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho para a área do amor para você. Na área da amizade, a carta que saiu foi o Papa. E a carta do Papa, o que significa é que muito provavelmente vocês têm amizades com pessoas, eu ia dizer pessoas com estudos superiores, pode ser ou não, pode ser pessoas com as suas, como é que se diz, com as suas convicções religiosas muito vincadas, ou pode ser que vocês na vossa área da amizade, vocês têm bons amigos. É como está a vir. Vocês têm bons amigos e podem confiar nesses amigos, porque esses amigos são como o Papa ou como o Padre. Confessar-se ao Padre. A pessoa confessa-se ao Padre, quem vai ao Padre se confessar, e o Padre não vai dizer a meio mundo o que é que cada um vai para ali confessar. Portanto, a mensagem que eu tenho, e é muito curioso que eu disse já há um bocado, que vocês podiam procurar ajuda ou através dos amigos, ou então procurar um profissional para resolver esta questão que vos está a afetar na área amorosa, e aparece aqui o Papa, que vocês, se não quiserem procurar nenhum profissional, e se vocês virem, porque aqui está a dizer, vocês têm bons amigos, aceitem o conselho do Papa, porque o Papa tem uma coisa muito interessante, consegue ouvir os problemas, portanto, vocês têm amigos que conseguem ouvir os vossos problemas, não vos julgam e dão-vos conselhos. É claro que, dependendo da situação, há muitas situações que os nossos amigos não são profissionais e, é claro, nesse caso temos que procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra, não sei, porque há questões assim mais profundas que faz com que as pessoas se separem. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho para a área da amizade. Vocês têm bons amigos, ok? Vocês têm bons amigos. E, por fim, qual é o conselho do tarot? Estou-me a rir porque o conselho do tarot é o Cavaleiro de Copas. E é muito interessante. Qual é a área de vida que vocês têm aqui para resolver? A área do amor. E aqui o Cavaleiro de Copas diz para vocês avançarem, entregarem esse vosso amor, resolver. As pessoas, o Cavaleiro de Copas também significa que a pessoa é muito emotiva, muito sensível, impulsiva, não é racional, faz as coisas assim muitas vezes sem pensar e depois arrepende-se, mas a mensagem é essa. E é muito interessante que o conselho do tarot vem de encontro àquilo que vocês têm que resolver, porque trabalho e finanças está bem, o amor é que está com problemas, e os amigos, vocês têm bons amigos, e qual é o conceito do tarot? Resolver a área do amor. E isto não é incrível, digam lá, isto é incrível. Portanto, não tenham
não tenham medo e vão resolver o vosso problema. O conselho de tarô é: vocês foquem-se neste problema na área amorosa e resolvam e saiam deste sofrimento. Esta é a mensagem que eu tenho para quem escolheu a segunda opção. Agora, o que vamos fazer é... eu vou tirar aqui umas cartas de astrologia e vocês... portanto, isto é uma mensagem extra. Vocês, não sei se quem está desse lado, se alguma vez já fez o seu mapa astral. Não! Ok, se não fizeram o vosso mapa astral, é muito simples. Como é que vocês podem fazer o mapa astral? Basta acederem ao site astro.com, têm que se registar, porque se não se registarem não é possível fazer o mapa, não pagam nada, é gratuito. Vocês registram-se nesse site, colocam os vossos dados. É importante vocês saberem a hora exata, porque a diferença de 10 minutos faz muita diferença no vosso mapa e vocês vão ver pela primeira vez, para quem nunca fez, o que é um mapa astral. Vocês vão ao site, veem o vosso mapa e então as cartas que eu vou tirar aqui serão as áreas de vida que vocês têm que ver e terem atenção. É uma mensagem extra para aquelas duas opções. Portanto, eu vou pedir aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem está desse lado. Não interessa as opções, portanto, esta será para as duas opções. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem está desse lado? Para ver no seu mapa astral. Então, peço aos meus guias que me digam qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem está daquele lado no seu mapa astrológico. Peço então aos meus guias... esta quase que saíram, viram? Peço então aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem. Esta carta não virou, não posso considerar. Peço aos meus guias, por favor, que me digam qual é a mensagem. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar para quem está daquele lado? Ok, muito interessante. Vamos tirar mais cartas. Peço aos meus guias, por favor, que me digam. Vamos tirar 5 cartas. Qual é a mensagem que eu tenho que entregar para as pessoas verem no seu mapa astral? Esta quase que virava, não virou. Esta virou, muito interessante, muito interessante. Mais 3 cartas, guias, mais 3 cartas. Peço aos meus guias, mais... ok. Vocês depois vão perceber quando eu vos fizer passar a mensagem. Mais 2 cartas, guias, mais 2 cartas. Só preciso mais 2 cartas. Peço então... viram? Eu disse mais 2 cartas, viraram só 2 cartas. É por isso que eu acho isto incrível. Ok, vamos colocar aqui. E aqui. Então, qual é a área de vida que vocês têm que ver no vosso mapa? Depois de vocês acederem àquele site, quem já tem um mapa não precisa de aceder ao site, basta ver estes pontos que eu vos vou dizer. Portanto, vocês têm que ir ao vosso mapa e verem onde é que está a Lua, casa e signo. Depois, isto é muito simples, porque o que eu vou dizer é o que toda a gente sabe. Qual é o meu signo? Sou virgem, sou caranguejo, sou leão. Portanto, têm que ver a casa onde vocês têm o vosso sol. Depois, têm que ver casa e signo onde vocês têm a Júpiter. E porquê é que eu me estou a rir? Porque hoje é quinta-feira. E o dia de Júpiter é quinta-feira. E saiu Júpiter. É muito interessante. Depois têm que ver o signo de Escorpião. Neste caso é só a casa, porque o signo é Escorpião. E por fim têm que ver a casa e signo de Mercúrio. Portanto, não se esqueçam de escrever estas cartas que eu vos disse, recapitulando: Lua, Sol, Júpiter, Escorpião e Mercúrio. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês nesta leitura 2. Portanto, vocês vejam bem as mensagens que eu vos entreguei, para quem escolheu uma a primeira ou a segunda opção, ou podem ter escolhido as duas opções, não sei. De repente
Estou-me a lembrar que vocês podem escolher, por exemplo, a primeira opção para vocês e escolherem a segunda opção para alguém da vossa família. E se essa pessoa tiver essa abertura, não é? Porque pode acontecer vocês estarem a escolher e não haver essa abertura e vocês não saberem se isto está a funcionar, não é? Atenção, esta leitura é uma leitura geral. Às vezes pode não ressoar com a vossa energia e não tem mal nenhum. O que não fizer sentido para vocês, vocês deixem e entreguem ao universo. Portanto, vocês têm que analisar e ver se faz sentido. Para quem gostou deste vídeo, eu pedia para fazer gosto aqui. Caso vocês estejam interessados em estar a receber ou receber notificações sempre que surja um novo vídeo, é subscrever aqui. Para quem quiser ter uma consulta comigo, eu vou deixar aqui em baixo os meus contactos, o meu e-mail, o meu número de telefone e também o meu Instagram. Obrigada a todos que estão desse lado e até um próximo vídeo. Tchau!